Se você é homem e vive de renda passiva, você é um passivo, seu arrombado. O vídeo de hoje é sobre isso. É como alguns hábitos, algumas atitudes que a gente toma acaba nos castrando de ser homem. Ouso a dizer, de ser humano. E ouso mais ainda a dizer, deixa de a gente ter uma alma que a gente deveria ter. Algumas ações podem até dizer que são desvios de caráter, outros apenas fragilidade. A gente vive num mundo moderno, então muitas das nossas facilidades e mordomias que vieram de bom para nós também traz o mal para nós, porque a gente se torna mais fraco, a gente deixa de ter as atitudes como homem vinda como uma necessidade, enquanto nas outras eras, por assim dizer, ser homem era necessário. Era assim que você sobrevive. Ou a teoria da evolução ia fazer a parte dela e descer o cacete em você e dar o cabo. Agora, até mesmo o cara menos homem possível consegue ter a vida que ele deseja, não ter muitas consequências, porque a modernidade acaba ajudando nisso no processo. Então, esse aqui é daqueles vídeos extremamente úteis para você. Vamos dizer assim, para você que é homem, para você é mulher que quer ver a pessoa ideal do seu lado, para você que é pai, filho, para todo mundo, esse vídeo é extremamente importante, porque o homem é um pilar independente de qualquer situação, seja familiar, seja profissional, seja amizade, sempre vai ter fatores que você tem que analisar dentro de um homem, fechou? Então, qual que é esses hábitos? Primeiramente, eu queria começar com um dos hábitos mais normais, cotidianos, que muitos têm esse costume. E provavelmente você conhece uma ou mais pessoas que têm esse hábito, que é de reclamar. O homem que acaba reclamando muito, onde tudo é reclamação. Ah, se o seu time tá bem, você reclama. Se o seu time tá ruim, você reclama. Se acontecer algo bom no seu trabalho, você reclama. Se acontecer algo ruim, você reclama. Todo mundo à sua volta acaba tendo que ficar escutando suas reclamações. Isso daí é uma atitude que castra o homem, que porque ele acaba deixando de tomar ações e vive a vida reclamando. Ele tá numa merda e ele usa isso pra reclamar e não agir. Quando a pessoa age, quando ela desenvolve essa autorresponsabilidade, não, eu vou resolver essa porra toda, pau no cu de todo mundo, ele acaba deixando de reclamar menos. É meio que vai virando uma consequência. Então, se o cara reclama muito, bem provavelmente ele não é um cara de ação, não é um cara que resolve as coisas, não é um cara que, se está em algo que ele não gosta, ele começa a agir para sair desse ambiente. Não. Ele é o cara passivo, por assim dizer, né? Ele vai aceitando e a sua forma de reagir a isso é reclamar e não agir. Então você já começa a ver os padrões, porque por consequência a pessoa vai parar de reclamar. E se ela não tá reclamando, então quer dizer que ela não muda isso. E tem uma coisa que é muito semelhante à reclamação, que meio que vem junto, né? Mas é mais extremo ainda, que é a questão da pessoa ele por a culpa terceirizar a culpa, onde tudo o que acontece nunca é a culpa da pessoa, é a culpa do fulano, é a culpa do ciclano, é a culpa do universo, é a culpa do ambiente, é a culpa de Deus, é a culpa do diabo, é a culpa de todo mundo menos ele. Que isso daí vai atrapalhar muito ele desenvolver, porque ele nunca vai aceitar uma crítica, porque ele nunca vai reconhecer como falha. Ele não reconhece as coisas como falha, porque não foi falha dele, foi dos. Ah, deu ruim, mas é porque não é minha culpa também, né? Eu fiz minha parte. Mas o universo. E, porra, é culpa do universo, né? Então nunca é culpa dele, então ele nunca vai melhorar. Se a pessoa tá achando que tudo que ele faz exato, correto e tudo que dá errado por terceiro, então ele nunca vai melhorar porque não tem o que melhorar. Ele tá certo, ele tá perfeito, é a perfeição em pessoa. Então ele não vai melhorar. Essa que é a questão. Além disso, isso daí tanto é um traço de mau caráter, como também é um traço de um viés narcisista.
A pessoa pode ter o transtorno narcisista e isso é um dos traços que a pessoa pode identificar se esse fulano aí, esse ciclano, tem isso, né? E, bom, sendo bem sincero, isso daí é uma castração tanto para homem para mulher, é um desvio do caráter enorme. E e aí vem o terceiro ponto que se conecta com esses dois que eu já falei aqui, que é a autorresponsabilidade. A pessoa que não tem a autorresponsabilidade, e aí eu não entro só no sentido de antagonista do cara que terceiriza a culpa, mas às vezes o cara sabe que a culpa é dele, mas ele utiliza de uma forma muito nihilista isso, muito depressiva, e ele entra num mar de merda que ele mesmo se pôs. Uma poça que ele mesmo cavou a cova. Então, a autorresponsabilidade também, eu quero dizer, o cara que realmente vai agir, vai tomar uma ação referente a isso e vai dar um jeito de resolver tudo. Se se o cara não tem essa capacidade que entra em conjunto com o resolvedor de problemas, o cara é puta de um castrado. Eu acho que é um dos pontos mais essência do homem, entre tudo, é a parte de resolver um problema. Se o homem não tá resolvendo um problema, se não tem nenhum problema que vem na vida dele, ele resolve, ele não tem nenhuma essência da parte do homem dele. Porque eu acho que quando você tira essa parte, você não tem nenhum perfil masculino. Você pode ter outros traços, aparência, físico, ah, voz grossa, mas se você não tem a atitude de resolver o problema, você não tem nenhuma essência da masculinidade. Então, a primeiro de tudo, você está resolvendo o problema. Quando as coisas acontecem, você foge disso e não só problemas seus, mas também problemas do seu ambiente familiar, da sua construção familiar. Ainda mais se você for pai, né? Você é o pai de família. O pai de família que não resolve problema, só foge de problema, ele entra num estado extremamente castrado, nível hard. Ali é uma castração extrema, porque o cara era o cara que mais tinha que se posicionar. E muitas vezes o que acontece é que essa ausência de energia masculina que ele tem, a mulher dele acaba tendo que suprir isso. Porque acaba que ela tem a necessidade de agir como homem, porque ela não tem o homem próximo dela ali. Então acaba que afeta tudo. Acaba falhando na estrutura familiar. Então a mulher tem que pôr essa energia masculina e muitas vezes o cara começa a desenvolver atos de energia feminina, porque é uma troca de energia ali que tem que estar equilibrada, né? Equivalente. Se o cara não exerce o seu papel, a mulher tem que exercer, e na hora que vê o cara, que é acaba se tornando até um parasita na família, por assim dizer, né? E existem muitos casos como esse que eu estou citando, não é uma coisa extremamente longe da realidade, não. Pode ser até comum. Se bobear, você viveu num ambiente como esse, se você viver num ambiente como esse, você sabe como isso acaba afetando não só o ambiente familiar como a desenvoltura, o desenvolvimento dos filhos, né? E aí entra até num quesito de castração e também uma falta de caráter. Eu acho que, além de castração, uma falta de caráter, que é omissão familiar. O que é a omissão familiar? A pessoa tem uma família, mas ele se ausenta dessa família. Ele pode até viver na mesma casa, mas ele entra no seu mundinho. Porra, o cara que tem um ambiente familiar, uma estrutura familiar, e ele passa o dia inteiro longe de casa, sei lá, pode ser até no barzinho bebendo, ou jogando videogame, ou fazendo outras atividades para fugir do ambiente familiar e não ter as responsabilidades, não ter também aquele tempo de qualidade junta, também é uma falta de caráter e também uma castração do homem. Porque ele não exerce o papel dele, né? Como eu mencionei, né? E ele ainda se mantém afastado, se mantém o, longe de tudo isso, vai afetar muito a construção familiar. Eu já vi
pessoas próximas de mim que tinham o pai com esse tipo de falta de caráter, né? E eu vi que a visão da pessoa se tornou extremamente distorcida de valores, de virtudes, o que é certo, o que é errado, porque quando via o ambiente familiar, um que o pai era omisso e outro que a mãe tinha traços de narcisismo. Então, como que a pessoa acaba crescendo num ambiente como esse e se torna uma pessoa melhor? Não. Então, as suas atitudes vão acabar afetando também as pessoas à sua volta. Você não exercer um papel como um filho, como um pai, como um esposo, como um marido, como um empregado, como um chefe, eh, você acaba afetando os outros. Essa é a responsabilidade que o homem tem perante a sociedade, perante a todos à sua volta, né? E quando ele não exerce papel, existe uma grande fragilidade dentro da sociedade. Como vê vários pais que não têm. Quer dizer, mulheres solteiras, mães solteiras, né? Quando você vê um papel de milhares de mães solteiras no Brasil, cada vez mais crescendo nos gráficos, né? A gente acaba vendo o quão falho o quão afetoso é essa questão dentro da sociedade, o quão isso afeta na sociedade. E acaba fazendo aumentar várias coisas nos gráficos, desde ansiedade, problemas maternos, depressões, suicídios, tudo isso é aumentado com base nessa quebra da estrutura, nessa fragilidade da estrutura, né? Tanto que isso daí também é utilizado por um viés político, quando a gente acaba percebendo a família foi desestruturada e como você sabe que o pai é um dos pilares mais importantes da estrutura dessa família, né? Então a oposição à família conservadora, por assim dizer, eu digo família conservadora, não direita conservadora, papapá, mas é uma família normal. Quando eu falo família conservadora, não é uma família conservadora, mas uma família normal. Pai, mãe, filha, filho, cachorro. E acaba marginalizando o pai de família, trazendo vários rótulos negativos para ele, que acaba fragilizando essa visão e destruindo toda a família, né? Que vê a atualidade atual, ela é um exemplo disso tudo. Então você vê, você vê que eu tento falar aqui do indivíduo, mas acaba afetando a sociedade como geral também, né? Então, eu acho que o ponto mais importante é essa questão da essência do homem, que é a resolução do problema, que acaba envolvendo tudo isso que eu falei, reclamações, fofoca entra um pouco nisso também. O homem fofoqueiro provavelmente não está exercendo o seu papel de homem. Provavelmente isso é um traço de consequência de outras atitudes mais intensas, né, mais extremas que estão sendo afetadas, por isso ele está exercendo esse hábito, porque isso daí é uma puta atitude de moleque. é, Tem outros também que eu posso estar citando aqui, mas quando a gente fala dos pontos mais piores com esse, eu acho que um que eu não falei aqui, que entra nesse círculo, nesses pilares piores aí, nesse círculo dos piores, é a falta de lealdade, né? E essa falta de lealdade, ela muitas vezes começa a trazer para vários âmbitos da vida. Tanto que a gente pega, se eu não me engano, eu não lembro se era a cultura árabe, eu acho que é a cultura dos judeus. Posso estar errado sobre isso, mas se eu não me engano, a cultura dos judeus, se um homem trai a mulher e o cara que tá fechando negócio com ele corta imediatamente qualquer acordo que tava com esse cara, porque se o cara teve a capacidade de trair a sua mulher, com toda certeza ele não é uma pessoa apta a ter lealdade referente a outros âmbitos como o profissional, né? E no ramo executivo, esperar a lealdade desse homem. Então, a falta de lealdade dentro de um homem, onde ele está querendo exercer seu papel de, como fala o nome? Esqueci o nome do cara que traiu Jesus. Esqueci o nome dele. Nossa, fugiu mesmo da cabeça. Mas Judas, né? O seu ato de Judas
provavelmente esse cara não é um cara que você tem que ter próximo de você. E aí entra mais também por falta de caráter, ausência dessa atitude como homem e outros pontos, né? Então, o vídeo de hoje é sobre isso, sobre esses hábitos piores de castração do homem, né? Castra ele de ser realmente um homem, então ele pode ter outras aparências e traços masculinos, mas isso, se ele não tem nenhum desses daí, ele não tem uma essência masculina, energia masculina, e fica muito evidente isso até mesmo nos primeiros contatos com essa pessoa. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Assista o outro vídeo que tá aparecendo bem aqui pra você. Não sei qual é, mas eu recomendo, viu? Eu recomendo. É isso, um abraço e